Você por acaso sabe o motivo do porquê o Muzan fica mudando de forma na obra de Kimetsu? Se você não tem ideia do porquê isso acontece, fica tranquilo que eu vou te contar todos os segredos por trás disso. E aí galera, beleza? Sete aqui gente, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho e se aprofundar nessa história do porquê que o Rei dos Demônios fica mudando de aparência o tempo inteiro, quais são os motivos que levam ele a ficar fazendo isso. Afinal, essa é uma dúvida que eu tinha até pouco tempo atrás e depois de dar uma relida em alguns pontos do mangá e fazer umas pesquisas, eu consegui chegar a uma resposta definitiva pra isso. Então se você não quiser se tornar um demônio do exército do Muzan, já dá uma mordida aí estilo vampiro no botão do like. E a palavra-chave pra vocês lotarem os comentários hoje vai ser troca-troca. Tô doido pra ver o que vocês vão criar nos comentários. Bora de uma vez pro tema do vídeo. Bom pessoal, antes de qualquer coisa, pra gente poder entender sobre quais motivos levam ao Muzan a ficar mudando de forma, a gente precisa entender mais sobre a aparência original dele, a sua forma verdadeira no caso. Provavelmente a maioria de vocês já conhece esse visual tradicional aí do Muzan Kibutsuji, e essa de longe é a sua forma mais icônica de Demon Slayer. E por mais irônico que seja, a sua verdadeira forma lembra e muito o Michael Jackson. Essa forma principal do Muzan tem uma estatura ali mediana de mais ou menos 1,79 de altura e com um físico bem definido. Não é porque o Muzan não é tão alto que ele não é musculoso ali por baixo da camisa. Além de ele ter uma aparência com uma pele bem pálida e olhos vermelhos muito marcantes. Principalmente o seu chapéu branco, que é simplesmente icônico no visual do personagem. Mas quais seriam os motivos que fariam ele ficar mudando de forma e de aparência? A gente já sabe que ele tem habilidades demoníacas muito poderosas. E uma delas é a capacidade de mudar a sua estrutura corporal e a das suas células. Basicamente, além da sua forma original, existem outras duas formas que ele usa bastante durante a obra de Kimetsu. Uma delas sendo a de uma criança e a outra sendo a de uma mulher. Mas por que ele fica se transformando nessas formas específicas? Vamos com calma tentar entender isso. Por que o Rei dos Demônios ia ficar se transformando numa criança? Por que será que ele precisou aderir esse visual? Vamos lá. O visual do Muzan criança aparenta ser uma criança ali entre os seus 8 e 11 anos de idade, com roupas bem padronizadas e um estilo de criança riquinha. Detalhes importantes que obviamente o Muzan não se chama Muzan enquanto ele tá nessa forma. O nome dele enquanto criança é Toshinuki, ou pros mais íntimos Toshi. E além disso, e muito importante e até um tanto óbvio, ele também tem uma família enquanto ele tá nesse visual de criança. Essa família inclusive que adotou ele. E aparentemente ele seria uma criança que tem um certo problema, né? Uma tal doença de pele que faz com que ele não possa ficar exposto à luz solar. Só que tem um grande detalhe nessa história que eu tenho certeza que se você assistiu o anime ou só leu o mangá, talvez não tenha prestado tanta atenção. Mas essa família que o Muzan meio que tá infiltrado de certa forma, não é uma família qualquer. O detalhe aqui é que o pai dessa família que adotou o Muzan é chefe numa empresa onde eles estão tentando criar uma espécie de elixir que possa curar essa tal doença de pele do Muzan, ou melhor, do Toshi. Então tudo leva a crer que o motivo do Muzan ter se transformado numa criança, ter adotado esse visual novo, foi justamente para que ele fosse adotado, e não só adotado por qualquer família, mas sim por essa família em específico. Não foi coincidência. Foi tudo um plano bem arquitetado pelo Muzan para ele ter acesso a recursos e informações que levem ele a conquistar o seu objetivo máximo, que todos nós já sabemos qual é: a conquista do Sol, para ele finalmente se tornar um demônio verdadeiramente imortal, que possa andar livremente na luz do dia, e fazer tudo que um demônio quer fazer. Mas mesmo assim, ter todos esses motivos explicados do porquê que ele vira uma criança, não explica pra gente o porquê que ele se transforma numa mulher. Fica no ar a mesma pergunta que eu fiz antes: por que o Rei dos Demônios se transformaria numa mulher simplesmente por quê? Pois é, fica tranquilo que eu vou te explicar exatamente o porquê disso agora. Caso vocês não se lembrem da aparência do Muzan mulher, vamos relembrar. A primeira vez que a gente vê ele com esse visual foi lá na reunião com as luas inferiores. Um visual eu diria um tanto quanto atraente, e é uma mulher com um kimono preto e uma presença assustadora. Nessa cena inclusive as luas inferiores nem sequer tinham reconhecido que aquela mulher que estava na frente deles era o Rei dos Demônios. Era como se a presença do Muzan tivesse de certa forma sido ocultada, digamos assim, por conta da sua aparência modificada. Mas tudo leva à grande pergunta: por que o Muzan se transformou numa mulher? Bom galera, na verdade a explicação para tudo isso é muito simples, e tudo sempre tem a ver com o seu minucioso plano. Ele usa esse visual para poder andar na sociedade sem que ninguém saiba da sua real identidade. Claro que eu sei que essa explicação pode ser meio controversa, até porque na sua forma original as pessoas também não suspeitariam de um simples homem que tá andando por ali. Ninguém iria suspeitar de que aquele cara é um demônio, até porque a gente sabe que no universo de Kimetsu a grande maioria das pessoas nem sequer acredita na existência desses seres. Porém, como o Muzan é um cara que arquiteta muito bem os seus planos, esses três visuais existentes para ele ajudam e muito ele conseguir executar tudo bem feito.
Sem contar que também ajuda muito se ele precisar se esconder numa situação de risco. Se alguém simplesmente estiver prestes a descobrir a identidade dele, ele pode mudar de forma assim do nada e tudo vai ficar de boa. Pô, e vamos ser sinceros, pra alguém descobrir isso seria bem difícil, até porque, como eu citei anteriormente, ele até conseguiu confundir os próprios demônios que ele criou, as luas inferiores, lá quando ele se transformou em uma mulher. Então, cara, se ele consegue confundir os próprios demônios que ele mesmo cria, imagina confundir meros humanos. Seria muito fácil. A não ser que o seu oponente seja Tanjiro Kamado, porque aí o olfato sobre-humano que ele tem poderia acabar fazendo você ser descoberto. Fazer o quê? O menino Tangerina tem um olfato que é insano. Mas depois da gente analisar tudo friamente, fica fácil de entender. Tanto a sua forma de criança, quanto a de mulher, ou até mesmo a sua forma original, todas essas transformações estão ligadas à mesma coisa. Conseguir se disfarçar e buscar recursos e informações em busca de tentar curar o seu problema. Poder andar sobre a luz do sol. Ao mesmo tempo que o Muzan sempre tá fugindo da luz, ela sempre estará ligada a ele de certa forma. Mas e você, já tinha ideia do porquê que ele fica mudando de aparência? Ou só foi entender de verdade agora? Eu quero que vocês sejam sinceros e comentem se vocês sabiam ou não o real motivo. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais e muito obrigado a todos os membros do canal Hashiras e Luas Superiores por apoiarem o meu projeto. Então é isso aí, galera, vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!